nesta cidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Se você nessa noite, preste bastante atenção. Eu vim aqui hoje para ativar a sua fé. Eu vim aqui hoje para ativar a sua esperança. Eu vim aqui hoje para te mostrar na palavra de Deus que há motivos para que você continue crendo que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Eu queria que você repetisse comigo assim: eu tenho motivos de sobra para crer. Para crer. Eu tenho motivos de sobra para crer. Mas é interessante que nós temos vivido dias, nós ouvimos notícias, nós ouvimos relatos, e algumas coisas estão longe, outras próximas, outras atingem pessoas conhecidas, outras atingem familiares, outras já atingem povos distantes, outros atingem as nossas vidas. Mas uma coisa é certa: seja aquilo que atinge povos distantes, ou seja aquilo que atinge a nossa vida, algum caos gera dentro de nós. Todas as vezes que nós ouvimos falar que Israel invadiu Gaza, que Rússia invadiu a Ucrânia, que Estados Unidos invadiu a Venezuela, e que Minas Gerais está invadindo o Espírito Santo, É tudo nosso. estou brincando. Todas as vezes que nós ouvimos falar de uma notícia parecida com essa, que envolve guerra, sem que nós nos apercebamos, algo mexe conosco. Porque as notícias à nossa volta começam a falar que o combustível vai aumentar, que o custo de vida vai aumentar, que as guerras vão, que os alimentos vão aumentar, que a luz vai aumentar, que a água, ou seja, e nós começamos a entrar nessa paranoia. Nós começamos a entrar naqueles pensamentos, daquelas vozes que começam a falar conosco que está tudo mal e que não tem jeito e que cada vez vai ficar pior. Quem já passou por isso aqui? Quem já passou por isso aqui? Quando você pensava que estava tudo bem, de repente chega uma notícia que aquilo te leva a que a sua mente seja aprisionada, que você comece a pensar melhor. E será que? Eu vim aqui nessa noite para lhe dizer que tudo está no controle do Senhor. Não há nada que foge do controle do Senhor. O controle da sua vida, o controle da sua história, o controle das nações, tudo está nas mãos do Senhor. Foi Ele que criou tudo, foi Ele que formou tudo, foi Ele que deu funcionamento para tudo, foi Ele que te deu vida, foi Ele que te formou, foi Ele que colocou tudo o que você precisa nas tuas mãos. E não seria diferente a partir de hoje. Por isso nós temos motivos para crer. Nós temos motivos para viver algo diferente. Nós temos que crer contra todas as perspectivas. Nós temos que crer contra todas as lógicas possíveis. E eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você esteja falando dentro de você assim: pastor, você está falando assim porque você não conhece a minha história. Você está falando assim porque você não sabe que eu não tenho nenhum euro no bolso. Você está falando assim porque você não sabe que o meu senhorio pediu a casa para eu sair amanhã. Você está falando assim porque você não sabe que está acontecendo um turbilhão de situações. Eu, independentemente de saber aquilo que você está passando, eu quero lhe dizer que você tem motivos de sobra para poder crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero lhe dizer isso porque não tem a ver com você, não tem a ver com os porquês da sua vida, mas tem a ver com os paraquês de Deus.
Eu vou repetir. Não tem a ver com os porquês da sua vida, os porquês das suas perguntas, mas tem a ver com os paraquês de Deus. Porque os porquês da sua vida vai gerar uma explicação, mas os paraquês de Deus vai gerar um propósito. A Bíblia vai dizer que não tem a ver com quando os discípulos perguntam para Jesus, por que aquele homem está cego? É porque ele pecou? É porque os seus pais pecou? Ele falou assim, não, é para que se manifeste. Olha só para você ver. Olha só para você, é para que se manifeste a glória de Deus. É para que o poder de Deus possa ser aperfeiçoado através daquilo que é a sua fraqueza, através daquilo que você está vivendo, através da realidade difícil que você está passando. E eu gostaria de compartilhar um texto com você hoje, que esse texto, ele é muito conhecido e ele é após algo que os homens estão trabalhando muito aqui, que é o querite. É algo que acontece a partir do querite, né? Mas que também é uma sequência de uma provisão, é uma sequência de um cuidado que está em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E aqui eu quero tirar algumas lições com você, algumas realidades que eu vejo de forma intencional do coração de Deus, que pode fazer com que você saia daqui hoje crendo no impossível, crendo no possível, crendo que todas as coisas estão no controle do Senhor. 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 7. O texto vai dizer que algum tempo depois o riacho secou-se, e por falta de chuva, então veio a palavra do Senhor a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. No verso 10 diz, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou escolhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando eu leio esse texto, é impossível eu não olhar para esse texto e falar assim: meu Deus do céu. Seca, momento de dificuldade, realidade difícil, realidade complexa. E o Senhor fala, presta bastante atenção, o Senhor fala para eu ir ter, porque Ele já ordenou que uma mulher cuide de mim. E aí quando eu chego nesse ambiente, a mulher está contando uns gravetos.
E quando eu peço ela para comer, ela me diz que o que ela tem só dá para comer ela, o filho, e depois vão. Eu começo a olhar para esse texto e eu começo a olhar somente cenários em que me leva a me tornar incrédulo. Eu começo a olhar para esse texto e começo a olhar somente para cenários em que me leva a não acreditar que algo vai acontecer, que algo é possível. Porque tudo aquilo que está na terra, presta bastante atenção no que eu quero que você extraia desse texto. Se você perder um minuto desse texto, se você perder algo desse texto, você vai deixar de compreendê-lo. Repare que todas as condições terrenas, elas estão escassas. Repare que no verso 7, mas passados dias as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Quando ele chega num determinado lugar, a mulher que Deus manda ele enviar está tudo seco. Repare que tudo que ele vivia só tinha pouco, só tinha coisas escassas. Não havia nada que pudesse fazer com que aquele homem de Deus ou que aquela viúva pudesse olhar e falar assim: existe aqui esperança. Existe aqui algo com que eu possa me agarrar. Porque tudo que estava na terra, tudo que estava ao redor, seja aqui ou seja ali, só havia escassez. Só havia escassez. Eu não consigo retirar nada aqui desse texto da terra que havia abundância. Eu só consigo ver coisas que tiram a minha expectativa. Eu não sei como você está, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua realidade. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei se você está sendo ou vivendo essa mesma realidade desse texto. Mas eu quero lhe dizer que quando no verso 8 veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta. Dispõe-te e vai a Sarepta. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Eu não posso ver aqui outra coisa senão Deus já, independentemente das circunstâncias que eu esteja vendo, Deus já determinando aquilo que eu vou viver. Ei, Elias chega num lugar, ele não consegue ver nada, mas ele tinha uma palavra do céu dizendo: pode ir que eu vou te sustentar, pode ir que eu estou com você, pode ir que o seu sustento já está lá. Sabe o que eu vim aqui nessa noite para lhe dizer? Eu vim aqui para lhe dizer que Deus já determinou a bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Já existe uma palavra liberada do céu sobre a minha vida, já existe uma palavra liberada do céu sobre a sua vida. Pode caminhar, pode continuar fazendo o que você está fazendo, pode continuar firme do propósito, porque se foi Deus que deu a visão, Ele já gerou a provisão. Se foi Deus que deu a visão, repare algo, Ele diz: pode ir. E o contexto aqui era de luta. O povo estava passando por lutas, o povo estava passando por dificuldade. Mas no verso 8 e 9, Deus ordena a Elias que vá a um lugar, e lá ele vai encontrar. Quando eu olhei para esse texto, Deus me fez lembrar de Maria. Quando na terra haveria algumas possibilidades, mas no céu Deus já estava gerando o Salvador do mundo. E ela diz: como isso é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? E ela vira para ele e diz assim:
Deixa eu refrescar a sua memória. Você lembra de Isabel? Isabel já está lá com um de 6 meses, que vai ser o percussor desse que está na sua barriga. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que aquilo que nós estamos temendo hoje, já está no forno de Deus há muito tempo. Aquele medinho que nós estamos sentindo hoje, Deus já está preparando o que vai acontecer. Deus já está liberando palavras sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E aquele temor que você está tendo hoje, pode ficar descansado, porque Deus liberou uma palavra sobre você. Aquela palavra que Ele liberou sobre você naquele quarto, aquela palavra que Ele liberou sobre você naquela igreja, aquela palavra que Ele liberou sobre você nessa igreja, aquela palavra que Ele liberou para você, não é mentira, é verdade. Ainda que você não veja, você precisa crer. Elias estava nessa realidade, porque o nosso Deus, Ele não anda conforme os nossos desejos, mas Ele anda conforme o propósito dEle. Eu quero assim, o problema é seu. Eu vou repetir. Eu quero assim, o problema é seu. Deus não é do seu jeito. Eu imagino José. Não faz assim não, que você vai me envergonhar. Eu imagino Elias. Nós vamos ver mais à frente, chegando lá para a viúva. Meu Deus do céu, que loucura. Será que Deus errou? Eu imagino o cenário de Elias chegando lá. Meu Deus. Eu imagino o cenário dele chegando. Eu imagino o cenário de Elias indo. Nossa, deve ser forte, hein? Deve ser rica. Deve ser abastada. Deve estar cheia de comida. Deve estar cheia de azeite. Deve estar cheia de farinha. Mal sabia ele que o processo fazia parte da palavra que ele tinha recebido. Mal sabia ele que o processo fazia parte de uma palavra que ele tinha recebido, mas de um coração que ele ia encontrar. Mal sabia ele que existia uma palavra liberada, mas existia um coração disposto a servir. Nós vamos ver isso. Reparem algo. Aqui eu vejo de forma nítida que Deus já determinou a bênção sobre as nossas vidas. Em Isaías capítulo 65, verso 23 e 24 diz assim: não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Ei, presta bastante atenção. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso é que Ele antecipa. O nosso Deus jamais é pego de surpresa. Quem é pego de surpresa sou eu, é você, somos nós. Em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus preparou antes. O nosso Deus está na dianteira da nossa vida. Nós é que achamos que está tudo inédito. É inédito para mim, para Deus já está tudo acontecendo. Para Deus já está tudo acontecendo. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ei, fala para esse irmão que está dizendo: você não vai ser abençoado, você já foi abençoado. Você não tem bênção, a bênção já está com você. Você não vai ter, você já tem.
Ei, presta bastante atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já deu ordem no céu sobre a minha vida. Deus já deu ordem no céu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ei, presta bastante atenção. Essa palavra nunca fez tanto sentido para mim. Mateus, capítulo 16, verso 19. Eu vou ler com você. E darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Olha que interessante. Quando você lê esse texto, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Terá sido, olha só para você ver. O que você ligar na terra terá sido ligado, já foi ligado, já foi determinado, já foi direcionado, já foi direcionado para a sua vida, já foi direcionado para a sua casa. Deus já liberou decretos, Deus já liberou bênçãos, Deus já liberou portas abertas, Deus já liberou palavras sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você tem esse motivo para crer. Deus já me abençoou, Deus já abriu as portas para mim, Deus já está comigo, Deus já está comigo. Esse é o primeiro motivo. Deus já liberou decretos e bênçãos para a sua vida. Agora você precisa acessá-las através da obediência. Você precisa acessar através da convivência. Você precisa acessar através da convivência, da comunhão com Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso. Agora, por que Deus faz isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu tenho que viver esse medo? Por que eu tenho que viver essa realidade? Porque Deus, Ele ama realizar o que é impossível, o que é improvável. Pastor, não podia ser mais fácil, não? Não podia ser mais fácil, não. Se você olha para as circunstâncias e você fala assim: meu Deus, isso é impossível. Pode ficar tranquilo que Deus vai resolver. Pode ficar tranquilo que Deus vai resolver. Deus ama resolver coisas difíceis. Deus ama resolver coisas complicadas, porque elas só são difíceis para nós, elas só são complicadas para nós. Para Ele está tudo no controle, para Ele está tudo sob controle. Pastor, o senhor não conhece o buraco que eu me meti. Pastor, o senhor não conhece a situação que eu me meti. Pastor, o senhor não sabe o abismo que eu me meti. Eu quero lhe dizer que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa lhe ouvir, nem encolhidos estão as mãos dele para que não possa te salvar. Mas o que faz separação do homem com Deus são as nossas iniquidades. Está na hora de voltar para Deus realizar o impossível na sua vida. O homem precisa estar mais perto de Deus. Ei, presta bastante atenção. Eu uma vez ouvi algo e aquilo na hora não me fez muito sentido, mas hoje faz todo sentido. Deus, Ele ama trollar com a incredulidade. Deus, Ele ama trollar com a incredulidade. Quando você pensa que nada vai acontecer, Deus vai lá e... Quando você pensa que nada está acontecendo, Deus ama bugar a impossibilidade. Todo mundo falando de impossibilidade, todo mundo falando de impossibilidade. De repente a pessoa é curada, de repente a pessoa é liberta, de repente a pessoa é salva. De repente aquele que falava que era ateu já não é ateu mais. De repente aquele que falava que era ateu começa a dar glória a Deus, começa a dizer aleluia. De repente aquela que estava num poço todos os dias e que não podia falar com outro povo começa a ser uma missionária. De repente tudo acontece porque o de repente de Deus muda a nossa história. Deus, Ele quer fazer o impossível. Deus, Ele quer fazer o impensável. E se for necessário, Ele fará o impossível, porque isso revela a sua glória. E a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Não divide com ninguém. E quando nós entendemos isso, nós vemos que não há impossibilidade para Deus. Não há impossibilidade para Deus.
Quando chega no verso 10, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos e a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Eu imagino Elias nesse momento. Eu imagino Elias perguntando assim: Deus, é ela mesmo ou eu enganei de viúva? É ela mesmo ou eu enganei de porta? E o Senhor responde lá de cima dizendo assim: é ela mesmo. Na cabeça dele na hora, mas é impossível. Na mente de Deus para Elias: mas é aí que eu quero trabalhar, é aí que eu quero agir, é aí que eu gosto de agir. É nas impossibilidades, é nas coisas impensáveis, é nas impossibilidades que eu quero. Eu imagino. Talvez você esteja aqui hoje, esteja dizendo assim: é impossível isso acontecer comigo, é impossível isso acontecer com a minha família, é impossível, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, é impossível. Eu vim aqui para lhe dizer que esse impossível é somente para você e para mim. Para o meu Deus tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. E ele chega ali, e eu quero lhe dizer que Deus, Ele não só está interessado, mas Ele também está ocupado para realizar impossíveis. Sabe por quê? Pergunta para esse irmão: sabe por quê? Você sabe por que Deus está interessado e ocupado em realizar impossíveis? Pergunta para ele: você sabe por quê? Olha nos olhos dele e pergunta: você sabe por quê? Porque o possível é você que faz. Ou você não está fazendo nem o possível. Tem pessoas exigindo de Deus fazer o impossível, nem o possível está fazendo. Mas sabe por que Ele está interessado e ocupado em realizar o impossível? Para que a glória dEle seja manifesta sobre todo nome, para que a glória dEle seja manifesta em todo culto, para que a glória dEle seja manifesta em toda casa, para que a glória dEle seja manifesta nos hospitais, para que a glória dEle seja manifesta nos casamentos, para que a glória dEle seja manifesta nas escolas, para que a glória dEle seja manifesta onde for preciso. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 a 29 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, olha só para você ver, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu o que era para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que é para o mundo, e para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é para o mundo insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus está ocupado para revelar a sua glória. Deus está ocupado, Deus está interessado todos os dias para manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida. As causas impossíveis pode entregar para Deus, porque Ele resolve toda. A revelação da glória de Deus é proporcional ao nível da impossibilidade. Olha que interessante isso. A revelação da glória de Deus é proporcional
ao nível da impossibilidade. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? E eu quero mostrar para você através de um texto que nós conhecemos muito, que está em João, capítulo 11. Vocês conhecem. João 11, verso 3 e 4 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Presta bastante atenção nisso. Quando nós olhamos para algumas palavras, elas parecem não fazer sentido, mas elas fazem todo sentido. Olha o que Jesus responde: essa doença não acabará. Em que momento Jesus falou que não passaria pela morte? Eu sei que bugou tudo aí. Quando Jesus está diante desse discípulo que ele amava, diante dessas irmãs que ele amava, ele diz que essa doença não acabaria em morte, mas ele nunca disse para elas que não passaria pela morte. Existem coisas que nós não entendemos e não compreendemos, mas não é para entender e nem compreender, é para viver. É para crescer, é para amadurecer, é para viver e florescer coisas. Gente, tem situações que eu passei na minha vida que eu não entendia quando passava, mas hoje eu entendo tudo. E eu louvo a Deus por cada tribulação, eu glorifico a Deus por cada tribulação, eu me alegro em Deus por cada tribulação, porque isso me fez quem eu sou hoje, isso me permite viver o que eu vivo hoje, isso me faz ser quem eu sou hoje. Quando nós entendemos isso, repare algo, ele nunca disse que não passaria pela morte, ele só disse: não vai acabar em morte. E eu declaro sobre a sua vida hoje que isso não vai acabar em morte, mas não significa que não passará por momentos difíceis, que não passará por momentos complicados, que não passará por momentos que você vai pensar em desistir, mas a Bíblia diz que não vai acabar em morte, não vai acabar em morte, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, o que é velho não permanece, o que é velho não permanece. O diabo ele pode vir, senão para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus ele vem para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, em abundância. Quando eu olho para esse texto, quando elas falam: meu irmão está doente, está muito ruim, a Bíblia vai dizer que ele ainda demora mais ainda. Alguns vão dizer amigo da onça. Alguns vão dizer que amigo é esse. Fala com seu irmão assim: a glória é revelada com mais intensidade na proporcionalidade de uma doença ou de uma morte. Se você ouviu que eu orei e uma pessoa foi curada, você vai glorificar a Deus, amém? Agora, se você ouviu que eu orei e ressuscitei alguém, uau! Jesus continua no controle de todas as coisas. Jesus continua no controle de todas as coisas. Isso não é para a morte, isso é para a vida. Isso não acabará em morte, mas não quer dizer que não passará por momentos difíceis. Ei! Quando nós entendemos isso, quantas vezes nós passamos por momentos difíceis.
Em Êxodo 14, versos 17 e 18. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros. O próprio Senhor está dizendo: eu vou fazer o negócio endurecer, porque o meu nome vai ser glorificado diante de Faraó. Está complicado, está difícil? Fica tranquilo, o nome dele está sendo exaltado e glorificado. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você precisa crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ei, presta bastante atenção. A terceira lição, o terceiro motivo que eu quero te dar aqui hoje é que Deus vai lhe abençoar. Deus já te abençoou. Deus já liberou palavras sobre a sua vida, porque Ele usa a sua bênção para abençoar outros. Ele usa aquilo que Ele faz em você. Ele usa aquilo que Ele entrega para você. Ele usa a prosperidade dos generosos. Agora bugou tudo. Mas onde é que o senhor está vendo generosidade aqui, pastor, nesse texto? Tudo que eu vejo aqui é escassez. Vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, tudo que vem do céu é generoso. Fala com ele, sabe por quê? Porque tudo que vem do céu vem do dono de tudo. Vem na medida de tudo. Vem do todo. Elias recebeu uma palavra de onde? Elias recebeu uma direção de onde? Para ir, mas ele recebeu uma palavra do céu. Repare que essa história ela começa com um profeta precisando de sustento. Essa história começa com um profeta precisando de sustento. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, e demora ali, onde eu já ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Essa história ela começa com um profeta precisando de sustento. Um homem de Deus que vivia do ministério, um homem de Deus que precisava de recursos, que precisava de comida, para que o propósito de Deus se realizasse na vida dele. Deus conhecia o coração dessa viúva. Deus conhecia a generosidade dessa viúva. Porque generosidade não é a quantidade que nós temos de posse, mas generosidade é o prazer que nós temos em dividir aquilo que nós temos. Generosidade, às vezes as pessoas pensam: eu tenho muita coisa. Não. Generosidade não tem a ver com a quantidade que você tem, mas tem a ver com o prazer que você tem em dividir o que você tem. Olha que interessante esse texto. Esta mulher passando por uma crise, passando por um momento difícil, passando por um momento complicado. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Presta bastante atenção. A mulher não tinha, só tinha para ela e para o filho e depois morrer. O profeta vira para ela e fala com ela assim: olha, não tenha medo. Eu quero entender aqui que o profeta estava dizendo, e essa mulher compreendia isso: eu tenho uma palavra do céu, eu tenho uma promessa do céu. Não tenha medo, que aquele que garantiu para mim, ele é fiel para cumprir. Aquele que garantiu para mim, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que garantiu para mim, ele não vai deixar faltar nem para você e nem para mim. Ele não vai deixar faltar para o seu filho, ele não vai deixar faltar para ninguém. Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça para você e para o seu filho. Ei, eu vou te dizer uma coisa. Essa mulher tinha que ser crente mais. Quem tem mãe aqui? Mãe.
Se algum homem chegar para você, chegar na sua casa, eu sou um profeta de Deus, e o que você tem de comida aí é para você fazer tudo para mim, e depois você faz para os seus filhos. Há aqui alguma mãe que faria? Mas aqui, nós vamos ver um coração generoso, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a fazer, um coração disposto a oferecer, um coração disposto a viver algo extraordinário, um coração disposto a viver algo que ninguém consegue explicar, porque na matemática de Deus é assim: quando nós deixamos de ter, é assim que nós somos multiplicados. Olha que interessante, em Provérbios 11, verso 24 diz assim: há quem dê generosamente e ver aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa mulher entendeu isso é contra a matemática. Se eu tenho pouco e ainda dou, a Bíblia vai dizer que eu ainda vou ter mais ainda. Olha que loucura. Essa mulher entendeu, essa mulher compreendeu que a generosidade é uma chave. Ainda que eu não tenho, ainda que eu tenho pouco, o pouco que eu tenho, eu preciso partilhar. O pouco que eu tenho, eu preciso entregar nas mãos de Deus. O pouco que eu tenho, eu preciso entregar nas mãos do Senhor. Eu preciso fazer o que o Senhor precisa fazer, porque o pouco que eu tenho com generosidade vai multiplicar. Por isso aqui em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os teus barris transbordarão de vinho. Sabe por que essa mulher entendeu? Porque ela crê que Deus vela pela sua palavra. Deus não é homem para que minta. No verso 14 diz assim: pois assim diz o Senhor. Olha o que o profeta diz para ela. No verso 14 ele diz: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ei, antes Deus falou no céu, agora Ele está falando com ela. Antes Ele liberou uma palavra no céu para o profeta dizendo: pode ir, que eu já liberei alguém que vai te dar alimento. Agora era o próprio Deus falando através do profeta para a viúva. Para a viúva: pode fazer, a farinha na vasilha não acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Antes Deus fala no céu, agora Ele usa um profeta para falar com a viúva na terra. Antes o Senhor falou no céu, e agora Ele está me usando para te falar na terra. Pode ficar tranquilo, a farinha da sua vasilha não vai acabar, o azeite na sua botija não secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a sua vida. O Senhor está falando nessa noite: pode ficar tranquilo. A palavra que eu declarei sobre a sua vida, ela continua de pé. Aquilo que eu disse através daquele pastor, daquele profeta, daquele homem de Deus, da sua mãe, da sua avó, do seu tio, continua de pé. Não se preocupe. Não se preocupe. Isaías 55, verso 10 e 11 diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não volta para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ei, ouça isso: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual enviei. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: eu falei, eu garanto.
Sabe o que Deus está falando com você aqui? Eu sei que tem muitos aqui que não sabem o que é um cheque nominal. Eu sei que tem muitos aqui que não sabem o que é um cheque nominal. Um cheque nominal é quando existe um recurso que tem lá o seu nome escrito. Não é qualquer pessoa que pode levantar. Quem sabe o que é um cheque nominal aqui? É só você que pode levantar. É só você que pode levantar. O Senhor está me dizendo aqui que aquelas palavras que Ele liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, não tem a ver com a próxima geração, tem a ver com a sua vida, tem a ver com a sua casa, tem a ver com a sua família, e é você que vai receber. A minha palavra não volta vazia, mas ela atinge o propósito para o qual enviei. Sabe o que Deus está falando? Fica tranquilo, a minha palavra tem fundo, a minha palavra é verdade, a minha palavra é vida. A minha palavra não é mentira. Aquilo que eu falei, homens podem ter mentido para você, mas eu não minto. Homens podem ter falhado com você, mas eu não falho. Ainda que tudo esteja falhando ao seu redor, a minha palavra continua de pé. A minha vida na sua vida continua de pé. Vá hoje no caixa, vá hoje no caixa da oração, vá hoje no caixa do céu e levante por meio da fé, porque está lá no seu nome. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A resposta é não. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele promete e não cumpre? Não. E eu quero fechar no verso 15 e 16. Ela foi. Fala com esse irmão, eu vou também. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que ei, presta atenção. Tudo começou no momento de... Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Tudo começou no momento de... Terminou com uma palavra na vida. Terminou numa palavra na vida. Ela Ela foi e fez. Ela não só foi. Tem pessoas que foram, mas não fizeram. Tem pessoas que foram. Tem pessoas que se movimentaram, mas não fizeram como Deus mandou fazer. Ela foi e fez conforme o profeta lhe dissera. Conforme o profeta lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Ei, ela não tinha comida. Ela tinha comida só para ela, para o filho, e depois ia. O texto termina dizendo que depois que ela fez, que ela foi e fez conforme o profeta havia dito, ou seja, ela obedeceu. E aconteceu que a comida durou muito tempo. Para Elias, para a mulher e para sua família. O que não dava para ela e para o filho por mais um dia, deu por muito e muito tempo. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero lhe dizer que algo está determinado no céu sobre a sua casa.
Deus já determinou uma bênção de Deus sobre você, sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele ama realizar o improvável, o impossível. Eu quero lhe dizer que Deus vai lhe abençoar, porque Ele vai usar a sua prosperidade, porque você é um generoso. Deus sempre vela pela sua palavra, ela não volta vazia, e Deus não vai desprezar a sua semente de fé. Eu não sei qual semente você precisa usar, mas vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, eu quero lhe dizer nessa noite, a partir de hoje, a partir desta palavra, você vai começar a viver por fé e não por aquilo que você vê. Você vai começar a viver por fé e não por aquilo que você vê, porque você vai desfrutar daquilo que é sobrenatural. Ei, ei, ei! Quem olha, quem vive do que vê, desfruta do natural. Quem vive do que não vê, desfruta do sobrenatural. Fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão a ele, não deixa ninguém ficar sem a mão dada. Só não feche os corredores. Ei, presta atenção. Quem olha para o natural, quem olha para as crises, quem olha para as dificuldades, quem olha para os momentos menos bons, quem olha para aquilo que está ao seu redor, vai viver somente o natural. Agora hoje nós fomos chamados a viver o sobrenatural. Nós fomos chamados a viver aquilo que Deus falou a seu respeito. Existem homens e mulheres aqui que não estão vivendo a sua realidade. E para você, durante essa semana, você falou assim: não, isso é impossível acontecer para mim. Eu não tenho documento, eu não tenho casa, eu não tenho marido, eu não tenho esposa. Aquilo que Deus prometeu é impossível acontecer. Deus falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou aquilo outro, Deus falou aquilo outro. Mas a minha realidade, o Senhor não te chamou para viver o natural, o Senhor te chamou para viver o sobrenatural. Ele não está te chamando para viver aquilo que você vê, Ele está te chamando para viver aquilo que você crê. Começa a falar com o Senhor, começa a falar com o Senhor: Senhor, as minhas circunstâncias, elas dizem que não, mas o meu Deus me disse hoje que sim. As minhas circunstâncias dizem que não, mas o meu Deus diz que sim. O meu Deus diz que sim. O meu Deus diz que sim. Começa a falar com o Senhor, começa a falar com o Senhor. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. O céu está movimentando agora. Meu favor, e cumpra em mim seu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Fala para ele, fala para ele. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz. Fala para ele que você quer sair daqui vivendo o sobrenatural hoje. Impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Ei, ouça isso, ouça isso.
Ouça isso, ouça isso. Nessa noite, preste bastante atenção nisso. O Deus do impossível, Ele só age na obediência. Existem pessoas aqui nessa noite que Deus tem uma palavra na sua vida, e essa palavra você tem olhado para a impossibilidade, e a incredulidade tem aumentado. Mas nessa noite o Senhor está bugando a incredulidade. O Senhor está trolando a incredulidade. Enquanto você está orando, o Senhor já está fazendo. O Senhor já está dando direção. O Senhor já está falando: vá, porque eu já preparei o sustento. Vá, porque eu já preparei as portas abertas. Pode telefonar amanhã, porque o milagre já está lá. Pode mandar um e-mail, porque o milagre já foi decretado. Existem decisões que nós vamos ter que tomar amanhã, mas existem decisões que nós vamos ter que tomar hoje. Ligações nós vamos fazer amanhã. E-mails nós vamos fazer amanhã. Caminhar nós vamos fazer amanhã, mas decisões nós vamos tomar hoje. Existem homens e mulheres nessa noite que precisam tomar decisões, e a decisão que você tomar no altar do Senhor agora vai mudar o curso da sua história. A primeira decisão que você precisa tomar é de entregar a sua vida completamente para Jesus. Se você está disposto a fazer isso, a primeira coisa que você precisa é levantar a sua mão direita onde você está. Levante a sua mão direita onde você está. Se você está disposto a mudar o curso da sua vida, o curso da sua história, levanta bem alto. Já existem algumas mãos levantadas, levanta bem alto. Você vai estar entregando a sua vida para Jesus e mudando o curso da sua história. A segunda decisão que eu quero dar a liberdade para você tomar: primeiro é para você entregar a sua vida para Jesus. Segundo é para você que já entregou, mas que anda desviado dos caminhos do Senhor. Você anda pior do que um incrédulo, e você hoje quer renovar a sua aliança com o Deus do impossível, com o Deus da impossibilidade. Levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão bem alto. Você chegou aqui sem crer, você chegou aqui sem acreditar, você chegou aqui sem fé, mas a palavra de Deus animou a sua fé. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Você está renovando uma aliança com o Senhor. Todos vocês têm a mão levantada, levanta bem alto. Eu quero ver você, eu quero ver você. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar a sua família. Eu quero te chamar aqui à frente. Vem cá rapidinho, vem cá rapidinho. Eu quero orar por você. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Venha, 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 venha. Venha pro altar, venha pro altar. Venha pro altar, venha. Venha pro altar, venha pro altar. Nada é impossível para ti.
Senhor está me dando uma direção aqui muito clara. Existem pessoas que estão no nosso meio que estão doente, e a sua incredulidade está impedindo a sua cura. Venha para cá já, que você vai ser curado ao ser colocado as mãos sobre você. Existem pessoas que estão aqui no meio, que estão com situações impossíveis de resolver. A sua incredulidade está impedindo a resolução. Vem aqui para frente também. Vem aqui para frente. Existe uma graça de Deus nesse lugar. O Deus do impossível está aqui. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu Senhor, nessa noite, Pai, eu quero apresentar a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Igreja, estenda as mãos, estenda as mãos. Existe um rio de Deus passando aqui neste lugar. Existe um rio de cura de Deus passando neste lugar. Estenda as suas mãos, igreja, estenda as suas mãos. Senhor, nessa noite, Pai, nós como igreja do Senhor, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor aqui, perante os nossos irmãos, Pai, e apresentamos, meu Deus, cada um deles, Pai. Nós não apresentamos, Pai, a qualquer um, mas nós apresentamos ao único Senhor e Deus. Aquele, meu Deus, que criou o céu, a terra, aquele que deu um sopro e a um boneco de barro deu vida e ao homem criou. Aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que tem o poder sobre a criação, Pai. Nessa noite, meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um dos meus irmãos. A sua fé foi ativada. A sua fé foi ativada. Eles chegaram aqui sem crer, mas a tua palavra, que é viva e eficaz, ela transformou o coração deles, Pai. E nós sabemos, meu Deus, que cada um deles tem vivido situações difíceis, complicadas. E eu quero apresentar, Pai, todas as áreas da sua vida, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito, Pai. Que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja um romper, Pai. Nesta noite, meu Deus, o Senhor está dizendo para cada um deles: isso que você está vivendo não é para a morte. Isso que você está vivendo não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. É para que o meu nome seja glorificado. É para que o meu nome seja exaltado. É para que você amadureça. É para que você cresça. É para que você frutifique. É para que você viva o sobrenatural de Deus. É para que você viva tudo aquilo, Pai. Nós repreendemos, Pai, todo pensamento suicida no nosso meio. Nós repreendemos, Pai, toda doença diagnosticada pelos médicos. Nós repreendemos, Pai, toda doença mental. Nós repreendemos, Pai, toda doença, todo câncer, Pai. Nós repreendemos, Pai, doenças físicas.
Nós repreendemos, Pai, toda doença que tem impedido, meu Deus, os teus filhos de crerem que o Senhor é Deus. Nessa noite, Pai, nós liberamos cura em nome do Senhor Jesus. Nós adentramos, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos e liberamos cura. Eles estão aqui rendidos aos pés do Senhor, e em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor estamos declarando cura neste ambiente, Pai. Cura física, cura emocional, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, meu Deus, e abençoamos a vida de cada um deles. Que eles possam sair daqui, meu Deus, renovados, transformados, regenerados, aliançados, Pai, com o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão aqui à frente, pode ficar de pé e olhar aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Deus marcou um tempo com vocês. Deus marcou um tempo hoje para abençoar a vida de vocês. Deus marcou um tempo para liberar algo novo sobre a vida de vocês, para restaurar a fé de vocês, para restaurar a esperança de vocês. E eu quero que vocês repitam comigo uma oração, por favor. Essa oração, ela precisa ser repetida com muita convicção, porque enquanto nós estamos repetindo essa oração, o inferno está estremecendo. Não há lugar para vozes na mente mais. Não há lugar mais para o medo. Não há lugar mais para a falta de fé. Não há lugar mais para a incredulidade. O Senhor vos trouxe aqui hoje para bugar a incredulidade, para bugar o medo e para fazer o impossível na vida de vocês. Pastor, mas eu não tenho nada. É a partir do nada que Ele fez tudo. É a partir do nada, a partir de alguma coisa o homem faz, mas a partir do nada Deus pode fazer tudo. Repita comigo essa oração em voz alta, a igreja toda vai repetir. Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra produziu em mim fé o suficiente para crer que o Senhor é o Senhor da minha vida, é o único Senhor e Salvador. Por isso, hoje eu o reconheço como tal. Eu entrego a minha vida por completo. Muda a minha história, perdoa os meus pecados, sara a minha terra, sara a minha vida, sara a minha escola, sara a minha família, sara o meu trabalho, sara os ambientes que precisam ser sarados através da minha vida. Porque a partir de hoje eu não abro mão de viver com o Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado. Amém, amém, amém. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra. E por isso eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. Olha para mim aqui, olha para mim aqui, olha para mim. Não pode olhar para trás. No 3 vocês vão olhar para trás. Atrás vocês vão conhecer uma família. Essa família, ela não é perfeita, mas ela vai caminhar com vocês, vai abraçar vocês e vai estar com vocês quando vocês precisarem. Pode ser assim? Boa! Vamos para cima? Então vamos! Sejam bem-vindos ao novo. Bem-ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Vivendo
tens. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia. Fala com esse irmão que está do seu lado assim: o meu Deus é aquele que do nada faz tudo. Amém, glória a Deus. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor. O teu nome foi exaltado, glorificado, adorado. A tua palavra foi pregada, a mensagem foi exposta. Senhor, quantas vidas, meu Deus, puderam experimentar da tua palavra, Pai, que é viva, que é eficaz, que muda a nossa história, meu Deus. Leva-nos, Pai, para casa, que possamos ter a nossa fé, que possamos ter a nossa fé cada dia mais alimentada, crendo, meu Deus, que o Senhor continua trabalhando por nós, que o Senhor continua cuidando de nós e que nada, nenhuma palavra liberada sobre a nossa vida vai falhar, mas todas elas estão sendo alinhadas, direcionadas para que nós possamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por cada família. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada irmão, meu Deus, que esteve aqui nesta noite, neste dia, seja às 8h30, às 10 ou agora às 19 horas, Pai. Que possamos voltar para casa, que possamos desfrutar e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo possa ser uma realidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você quer viver esse novo tempo de fé, nos procure aqui através do WhatsApp 916008010, que nós queremos conhecer você, queremos atender você, queremos receber você aqui para juntos formarmos uma família, vivermos uma família e sermos um em Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.